E agora vamos falar de Flamengudo, Flamengaço, eliminadaço da Libertadores. Começando o Gabriel, quer fazer a pergunta? Faz. Pode começar já. A pergunta era aquela que eu fiz. Eu esqueci. Se o Flamengo passasse de fase, você acredita que ele seria capaz de eliminar o Botafogo hoje? Não. Foi seco esse não, hein? Não, porque, tipo assim, cara, se essa pergunta fosse na segunda, que não teve programa, eu poderia ter respondido que óbvio, porque né, o Flamengo tava vivo na teoria, na Libertadores. Você tá considerando como o do jogo. Vamos dizer que tem a bola ali, imagina o clássico. Falando assim, a atmosfera racionalmente clássica. Não, mano. Racionalmente não. É porque a gente é torcedor, Bianchi, a gente vai acreditar, mas racionalmente, se eu fosse aqui pago pra ser um cara racional e não clubista, eu falaria que o Botafogo amassaria o Flamengo. Fisicamente, tecnicamente, é muito mais organizado. É um time que tem praticamente 3 opções para cada setor do campo, o Botafogo. E tá todo mundo podendo jogar, né? Eu acho que o maior adversário do Botafogo, como eu já falei anteriormente, é o River, é o próprio Palmeiras que acordou na temporada, né? Pelo menos um brasileiro. Vai incomodar o Botafogo até o final. E o maior adversário de todos do Botafogo, o psicológico. Porque, como eu falei, pra camisa ser tradicional, pra camisa ser pesada, você tem que construir, você tem que conquistar. O Botafogo, ele tem toda aquela história da década de 50, 60, do Garrincha, tudo bem. Mas, vamos falar a real, nós que somos essa atual geração, os nossos pais, não conhecem um Botafogo de camisa pesada. Não conhecem. Os torcedores estão vivendo isso agora, estão vivendo pela primeira vez. Qual foi a última... O Botafogo já chegou em alguma semifinal? 51 anos atrás. 51 anos atrás. O do Grêmio foi o quê? Quartas? Quartas Quartas final, o Grêmio 2017, do Pimpão. Então, assim, 51 anos você chegar numa semifinal de Libertadores. Então, tudo é muito novo. Então, quando você não tem casca, você vai disputar uma semifinal, do outro lado é o Penharol, irmão. Acabou de tirar o Flamengo. Tudo bem que não vivemos o melhor momento, mas continua sendo o Flamengo, continua sendo o elenco com vários jogadores de renome que hoje, que não tem no Botafogo, como você acabou de dizer. Mas falando de futebol jogado dentro de campo, o Flamengo não teria time pra passar no Botafogo. Cara, seria acho que... ali camisa 100% ou um pênalti, mas... Esse debate Flamengo passaria, acho que acabou ontem. Acabou. Não tem mais o que fazer, eu acho que foi o que eu falei antes, concordo com o Arthur. A questão toda do Flamengo é que era mais uma tragédia anunciada e aqui eu vou voltar aqui a bater em muita gente. Quando eu falei que o Flamengo não brigava por mais competições, me chamaram de maluco, cara. O torcedor do Flamengo, ele se arrebenta, sabe por quê? Ele quer ver no mundo das ilusões. É esse que é o problema. É porque o torcedor é clubista, né, mano? Arthur. Numa conversa sensata, você com 4 amigos e tem outras pessoas de outros times, e ninguém tá ali brincando ou zoando, todo mundo é sensato. Só que na hora da emoção do coração, ontem eu acreditava 100% que a gente ia classificar, irmão. E vou te falar, eu achei que jogou mais lá no Uruguai do que no Maracanã. Porque a gente perdeu de gol. Tem uma do Plata que parece eu jogando videogame quando o jogador não vem pra seta. Pois ele fica desligado. O jogador tá desligado no controle. No começo do primeiro tempo? Meu irmão, a bola passou, ele se assustou, irmão. Você falou uma coisa certa, o Flamengo contra o Penharol não jogou Uruguai, mal ontem. Jogou melhor do que no Rio. Muito mais. Eu acho que... Sabe o que acontece? Eu não lembro de uma finalização no Penharol. Se liga só. Meu Deus. Repara os jogos que o Tite perde pra times inferiores ao dele. São jogos pautados em soberba. Soberba do quê? Parece que não se estuda o adversário. Do próprio empate com o Vasco. Parece que não se estuda o adversário. Não, é sério, não é sacanagem. Parece que não se estuda o adversário. Os jogadores têm atitudes, têm uma serenidade que a qualquer momento vai definir o jogo. E isso atrapalha demais. O jogo do Flamengo contra o Penharol aqui no Maracanã foi mais ou menos isso. O Flamengo esperava que o Penharol fosse fazer um jogo de só retração. O que o Penharol fez? Jogou, tentou bater, trocar passes e foi pra dentro do Flamengo. Resumo da história, vitória do Penharol. Ontem, o Penharol fez o jogo que teria que ter feito aqui no Rio. E me surpreendeu, porque eu esperava o Penharol ontem amassando o Flamengo dentro do Uruguai. E não foi assim. Esperava, não. Surpreendeu. Eu esperava. Amassando é muito forte pra mim. Mas eu enxergaria um Penharol vindo pra cima, dando espaço pro Flamengo jogar até no contra-ataque. É porque se o Flamengo... outra coisa, pensaram, se o Flamengo não conseguiu fazer isso em casa, vai fazer lá? Uma coisa que me incomodou bastante ontem, mano, porque quando a gente bate na tecla que o Tite chegou num momento que ele tá estagnado, que ele não tem variação tática, é um momento que você lembra quem foi que mais cruzou a bola pra área. Foi o Léo Pereira. Léo Pereira. É bizarro um zagueiro ser o cara que mais constrói dentro de campo. Sabe o que é bizarro? Ele colocar um zagueiro pra jogar de centroavante no final do jogo. Pô, ele botou o Davi Luiz em campo. Pô, se colocasse o Rossi desde o início, ia ser melhor que os outros o atacantes. Tite morreu. Em um lance, ele cabeçou 3 vezes no último lance. O Tite morreu com um jogador de 120 milhões de reais no banco.
a maior contratação da história do Flamengo não entrou em campo ontem. Quem? E outra, Alcaraz. o Alcaraz. E outra coisa. Eu não entendi isso, cara. E outra O Alcaraz coisa. comeu a bola quando ele Olha jogou como ele contra é o Grêmio. muito contraditório, o Tite. Ele me coloca o Matheus Gonçalves, que não é utilizado na temporada. Joga uma pressão em cima de um moleque que não vem sendo utilizado, entrou bem, tá? que não Ele tem foi bem. minutos e que entrou bem. Das substituições foi o que o melhor jogou. É. Então, assim, que trabalho é esse? Que é totalmente Não, o contraditório. Flamengo ontem mostrou que não tem Aí organização botou o nenhuma. Gabigol com 50 minutos de jogo. Encostou na bola, coitado. Meu Deus, tá sem Não. Deus, coitado. Arthur, Dá obrigado pena, por digno você de falar. pena. Muito vídeo emocionante. Digno de pena. Ficar legal. Não. O cara Ficou não muito tocou bom na vídeo. bola, irmão. Mano, Ficou muito bom o vídeo, Arthur, mas... Esse, Sinceramente. esse choro é de emoção.